Muito bom dia, este é o Resumão. Hoje é dia 4 de abril de 2026. Vamos te apresentar as notícias mais relevantes das últimas 24 horas, sem enrolação. Aqui nós vamos direto ao ponto. Siga a gente para estar sempre bem informado. É isso aí. Então, vamos desempacotar as coisas hoje, porque, olha, o volume de informações nas últimas horas foi intenso, né? A gente tem desde a dança das cadeiras do poder em Brasília, passando por, tipo, guerras impactando a energia global, até a corrida do ouro da inteligência artificial. Pois é, e a nossa missão hoje, como sempre, é justamente conectar esses pontos, sabe? Para quem nos acompanha entender não só o que aconteceu, mas o porquê isso mexe com a economia, com a segurança e o futuro do país. E do mundo também. Exato. E pegando esse gancho do poder, vamos começar pelo tabuleiro de Brasília, porque as peças se moveram de um jeito bem agressivo, né? O governo federal oficializou o Jorge Messias, que hoje chefia a AGU, para vaga no STF. Sim, um passo enorme. Pois é, o nome já está no Senado e o Rodrigo Pacheco é quem está articulando aqueles 41 votos ali no plenário. Mas, para quem está de fora, por que essa cadeira específica gera tanto alvoroço? Então, é que não é uma decisão de curto prazo, né? Uma nomeação para o STF dita o rumo jurídico do país por 2, às vezes 3 décadas. Nossa, é muito tempo. Muito tempo. É uma transferência geracional de poder. O Planalto buscou um perfil técnico, mas com um trânsito político, tipo, muito forte. E a oposição, claro, vai bater pesado nisso na sabatina da CCJ. Vai questionar a proximidade dele com o executivo, né? Exatamente. Agora, eu fico me questionando sobre o papel do próprio STF nisso tudo. Porque, assim, o STF é a Corte Constitucional, mas, e me corrija se eu estiver errada, parece que virou o síndico do Brasil, É uma boa analogia. né? Porque, olha só, a defesa do Jair Bolsonaro teve que acionar o Supremo, nas últimas horas, para pedir autorização para ele fazer uma cirurgia no ombro em São Paulo, porque ele cumpre medidas cautelares em Brasília. O STF tem mesmo que decidir sobre cirurgia ortopédica? É, aí que tá. Isso reflete uma anomalia do nosso sistema. A gente vive uma hiperjudicialização da política. Aham. Quando um inquérito chega na cúpula do poder, as cautelares acabam travando até a rotina pessoal, sabe? O fato do STF ter que avaliar um procedimento médico mostra o nível de controle imposto. E, mesmo com essas restrições, o ex-presidente segue costurando acordos para o Partido Liberal. O que nos leva à janela partidária, né? O que fechou ontem à meia-noite. Para quem não está habituado com o jargão, é aquela época que os deputados podem trocar de partido sem perder a cadeira. E foi uma debandada, Total. Uma verdadeira dança das cadeiras. né? O PL e o PT saíram como os maiores blocos do Congresso. A Elisiane Gama, por exemplo, saiu do PSD e foi para o PT. O que está em jogo nessa movimentação toda? Dinheiro, basicamente. Dinheiro e tempo de TV. Ah, sempre. Pois é. O tamanho da bancada define a fatia do fundo eleitoral, que é bilionário, né? Então, ao ir para partidos maiores, eles estão garantindo caixa para a campanha de 2026. Entendi. Mas teve gente que foi contra a maré. A Marina Silva decidiu ficar na rede, recusou o PT e, pelo que eu vi, ela mira o Senado por São Paulo ou pelo Acre. Qual o peso disso? O peso é gigantesco, tanto dentro quanto fora do Brasil. Internamente, ela salva a rede da tal da cláusula de barreira, né? Que é a nota de corte para receber fundo, ajudando a federação com o PSOL. Certo. Mas o que é fascinante aqui é o impacto externo. A Marina é vista lá fora como, tipo, a fiadora da política climática. Quando ela mostra essa estabilidade, isso acalma muitos investidores estrangeiros da economia verde. Ou seja, a política local mexendo com grana internacional. Exatamente. E já que você falou de São Paulo, o clima por lá tá quente, né? O Lula e o Tarcísio de Freitas entraram numa disputa feia pela paternidade das obras de infraestrutura. Rodoanel, metrô, até o Fernando Haddad entrou na briga das verbas do PAC. É, isso acontece porque São Paulo é o grande ensaio geral para a presidência, né? O maior palanque. Exato. Quem mostra que consegue entregar obra no estado mais rico, constrói a narrativa de bom gestor. Isso dita o ritmo de 2026. Faz sentido. Agora, se aqui a briga é por crédito de obra, lá fora o negócio é bem mais tenso. A diplomacia teve que intervir porque a Argentina do Javier Milei deportou um ativista brasileiro em Buenos Aires.
O Itamaraty tá de olho, mas, tipo, é uma ativista só. Por que os ouvintes deveriam se importar com isso? Porque é a mensagem institucional que preocupa. O governo Milei baniu o cara por 5 anos usando o Ministério da Segurança Nacional. É um recado de endurecimento, sabe? Aham. Quando dois parceiros como o Brasil e a Argentina acumulam esses atritos, a confiança despenca. Isso pode travar acordos do Mercosul e, no fim da linha, afetar quem exporta para lá e até fechar vagas de emprego aqui. Nossa, vira uma bola de neve. E falando em tensão, o Oriente Médio está em alerta vermelho. Essa operação Fúria Épica no Estreito de Hormuz fez o barril de petróleo explodir lá em Londres e Nova York. O risco de recessão é real. Muito real. E aqui a coisa fica muito interessante. O Donald Trump deu um discurso na Flórida dizendo que se ele estivesse no poder, garantia os navios com escolta naval, tipo, custe o que custar. E o mercado deu uma acalmada. Uma promessa de palanque tem esse poder todo. Tem porque o mercado opera na expectativa. O Trump é uma figura que projeta força bruta para proteger rotas, né? E grande parte do petróleo do mundo passa ali por Hormuz. Então o investidor se acalma, achando que no futuro político tem alguém prometendo estabilidade à força. Mas, como isso bate na vida de quem está ouvindo a gente agora? Direto na bomba de gasolina. E no mercado. Se o petróleo sobe lá fora, o frete do caminhão que traz o arroz fica mais caro aqui. A inflação sobe no ato. É aquele efeito cascata imediato, que me lembra o que está acontecendo na Europa. A Rússia atacou pesado a infraestrutura elétrica da Ucrânia, mirando Kiev e Kharkiv. O Zelensky está chamando isso de terrorismo energético. E é uma tática muito cruel. Eles querem promover o congelamento da sociedade civil, paralisar hospitais, casas. E o impacto econômico disso para o resto da Europa? É gigantesco, porque a Ucrânia colapsa e precisa comprar energia emergencial mais cara. Isso puxa o preço do gás e da luz em toda a Europa para cima, mantendo a inflação global lá no alto. Dado bem curioso daqui do Brasil, a Receita Federal divulgou que a tal da taxa das blusinhas arrecadou 25% a mais, rendeu 425 milhões de reais. Muito dinheiro. Né? Mas peraí, se o imposto deixou as compras asiáticas mais caras, o volume não devia ter caído? As pessoas continuam comprando. Ah, continuam. Porque a diferença de preço entre o produto asiático e o varejo nacional ainda é muito grande, mesmo com a taxa. O pessoal adapta o orçamento, mas não larga o hábito, né? Exato. Para o governo é ótimo para fechar o déficit, mas escancara a dificuldade do nosso varejo em competir. Dificuldade fica escancarada quando a gente vê gigantes nacionais sofrendo tipo o Grupo Pão de Açúcar. O GPA contratou uma assessoria caríssima para reestruturar uma dívida bilionária e evitar recuperação judicial. Como que um setor essencial de supermercado chega nesse ponto? É o efeito do juro alto prolongado, sabe? O supermercado ganha no volume, a margem de lucro é mínima. Quando o juro sobe, a dívida da empresa explode e, ao mesmo tempo, o cliente compra menos. É uma tempestade perfeita. É. Eles estão tentando essa reestruturação amigável para não causar pânico nos fornecedores. É muito louco pensar no varejo físico suando para pagar as contas enquanto o mundo digital parece nadar em dinheiro, né? O Bitcoin bateu 73.600 dólares. O Ethereum subiu uns 10%. Valores absurdos. Sim. E eu vou fazer a advogada do diabo aqui. A gente sempre ouviu que cripto é super volátil. Como que, no meio dessa tensão global, guerra, o Bitcoin virou o ouro digital? Porque quem está comprando mudou. Antigamente era o pequeno investidor, agora são os fundos de pensão de Wall Street colocando bilhões lá. Virou investimento institucional. Exatamente. Eles veem os governos imprimindo dinheiro sem parar para pagar dívida e guerra. O Bitcoin tem um limite matemático de moedas, então virou uma proteção contra a inflação tradicional. Mas não é só cripto. As Big Techs falaram que vão investir em 700 bilhões de dólares em infraestrutura para inteligência artificial até 2026. Só que a Moody's soltou um alerta pesado. E bem preocupante, diga-se de passagem. Muito. Eles disseram que o mundo não tem energia elétrica para aguentar esses data centers todos. Fazer isso tudo de A sem ter tomada não é o mesmo que montar uma frota de carros elétricos num lugar sem carregador. Analogia perfeita.
Por isso, Wall Street está apertando o Google e a Microsoft. O medo é construir data centers que vão ficar parados por falta de energia. A IA consome muita luz, né? Aham. E o mais doido é que isso virou questão de segurança nacional. As potências estão tendo que repensar a energia nuclear. Nuclear. Sério? Sim, porque é a única que entrega energia de altíssima voltagem sem interrupção, diferente da solar ou eólica. Nossa, então a gente está inovando rápido demais e a infraestrutura não acompanha. O que me lembra da regulação, que também sempre come poeira, né? Olha a Meta, a dona do Instagram. Tomou uma multa de 375 milhões de dólares lá nos Estados Unidos por falhas nos algoritmos envolvendo crianças. O que rolou exatamente? Não foi um erro técnico, foi de propósito. O algoritmo focava no engajamento a qualquer custo. O design contornava os filtros de segurança para deixar os adolescentes grudados na tela, expondo a conteúdos tóxicos. Que absurdo! É pesado. Essa multa obriga a Meta a mudar a arquitetura do aplicativo. A saúde mental tem que vir antes do tempo de tela. Que morreu andando de e-bike na Irlanda. Isso levantou a lebre aqui no Brasil, porque as ruas estão cheias de bicicletas elétricas, super rápidas e o CONTRAN não tem regras claras. Clássico descompasso, né? A micromobilidade é ótima, mas chegou nas ruas muito antes das leis e das ciclovias. Vira um risco à saúde pública. Risco de saúde que nem os acidentes com aviões de pequeno porte. Tivemos 2 nas últimas horas, um no Rio Grande do Sul e um no Rio de Janeiro. O setor aéreo está reclamando muito do custo de manutenção, né? As peças são importadas, né? Cotadas em dólar, quando o câmbio fica alto muito tempo, a manutenção preventiva fica caríssima. E o pessoal acaba adiando. Exato. Crise econômica quase sempre resulta num afrouxamento sutil na manutenção dessas frotas menores. A economia impactando a física do voo. E falando em impactos, a biologia também manda conta. Mato Grosso do Sul decretou emergência em Dourados por causa da chikungunya. O pessoal acha que é só um problema médico, mas o tombo econômico na região é gigante, né? Gigante. A chikungunya deixa dores crônicas severas. A pessoa fica semanas sem trabalhar. Numa economia que depende do trabalho manual, ter milhões de pessoas afastadas paralisa a cidade. Mostra como o desequilíbrio do clima é sobrevivência. Por isso que eu achei incrível o cientista Carlos Nobre ter sido chamado pelo Papa Francisco para o Conselho do Vaticano sobre Ciência e Sustentabilidade. É o reconhecimento máximo para a ciência brasileira. Ele estuda a Amazônia há décadas, né? Juntar o conhecimento dele com o peso moral do Vaticano transforma a questão do clima numa urgência ética que os líderes não podem mais ignorar. Com certeza. E ainda na saúde, mas na neurodiversidade, o Ministério da Saúde anunciou 83 milhões de reais para o atendimento de autismo no SUS. São 60 novos serviços. Isso muda vidas, né? Muda gerações, eu diria. Com o diagnóstico crescendo, o Estado investir na intervenção precoce garante que essa criança autista tenha muito mais autonomia na vida adulta. É política pública de longo prazo. Excelente. Bom, caminhando aqui para nossa reta final, vamos para os esportes. Porque o futebol também está cheio de dados e tecnologia. O Brasil ganhou da Croácia de 3-0, gols do Danilo, Igor Thiago e do Martinelli. E o Ancelotti falou que vai usar GPS ao vivo nos treinos para poupar jogador. É a ciência ditando o futebol. Não tem mais espaço para o acaso. O GPS mostra o desgaste da célula, sabe? Perder jogador por sobrecarga numa Copa é inaceitável. Mas, me tira uma dúvida. A gente tem 10 brasileiros que vão jogar a Copa por outras seleções. Estados Unidos, Portugal. Isso não mostra uma certa incompetência da nossa CBF em reter essa galera? Eu vejo diferente. Mostra o quão massiva é a nossa produção de talentos. Tem muita gente boa para só 26 vagas na seleção. Ah, entendi. Sobra jogador bom. Exato. E o mundo está globalizado. O jogador de elite virou um cidadão corporativo global. E os palcos já estão prontos. Miami e Nova York já definiram a infraestrutura para a Copa de 2026. Muito foco em segurança e reconhecimento facial. Vai ser a maior vitrine de controle de multidões da história. Mais do que cimento, eles estão botando bilhões em engenharia de dados. E no meio disso tudo tem a magia do futebol raiz, né? O Novo Horizontino goleou o Palmeiras por 4-0. Lá fora já estão comparando o Eduardo Batista com aquele time do Leicester City. É lindo de ver, porque mostra que no meio de tanto GPS e algoritmo,
A gestão enxuta, a disciplina e o foco ainda conseguem derrubar esses impérios financeiros. Que aula! Olha, nossa análise de hoje deixa bem claro, né? A inflação daqui é puxada pela guerra de energia da Europa e a inteligência artificial esbarra num gargalo elétrico global. Tudo tá ligado. Tudo conectado. E, para a gente fechar esse giro, eu queria deixar uma reflexão para quem está com a gente. Por favor. A gente passou as últimas décadas apagando fronteiras no mundo virtual, né? Criptomoedas, dados, talentos indo para todo lado. Mas no mundo físico, os países estão construindo muros diplomáticos cada vez maiores, brigando por rota marítima, atacando usina. A grande questão é, até que ponto o mundo virtual ilimitado vai conseguir se sustentar se a infraestrutura física de onde ele puxa energia está sempre à beira de um colapso? Nossa, uma reflexão e tanto pra gente martelar no fim de semana. As máquinas estão voando para o futuro, mas a gente ainda briga por recursos como no século passado, né? Bom, muito obrigada pela companhia na análise de hoje. Agradecemos demais a companhia de todos e um excelente sábado a quem nos ouve. Fiquem bem e até o nosso próximo giro.